Sejam bem-vindos ao canal Instituto Valente. Eu sou o professor Caio, professor universitário, enfermeiro especialista em enfermagem do trabalho, e estou aqui para falar com vocês sobre anatomia. Lembrando que essa é a série de anatomia, então tem mais 2 vídeos para trás. Se você chegou agora, então volta lá e assiste os 2 também, depois volta aqui e assiste esse também, tá? E daqui para frente nós vamos ter aí aproximadamente mais uns 10 vídeos. Então não deixe de seguir, curtir, compartilhar, ativar o sininho aí para você acompanhar os vídeos que vão ser lançados. Aí você acompanha a nossa série histórica com bastante conteúdo aqui, tratando de anatomia nessa série. Nas próximas nós vamos entrar em outras disciplinas, por exemplo, sistema nervoso central e periférico. Depois nós vamos passar para o sistema músculo-esquelético e assim fazer uma série histórica, e daí dá para você ter noção de todo o corpo humano. Aí daqui para o final do ano a gente consegue finalizar todas as estruturas e dar detalhes em todas as partes aí e até complementar mais esse conteúdo, tá bom? Então, vamos pro vídeo. Então vamos começar com o nosso primeiro slide. Eu sempre gosto de passar de forma gradativa para que vocês consigam entender exatamente o que eu estou falando. Fiz uma história agora há pouco falando sobre anatomia e fisiologia, principal diferenciação entre os dois. Já ficou claro então que a diferença entre anatomia e fisiologia é que a anatomia fala de partes estruturais do seu corpo, ou seja, coração, pulmão, fígado, braço, perna, membro superior e inferior, né? Encéfalo, prosencéfalo, mesencéfalo, telencéfalo. Quando você fala de fisiologia, eu estou falando como que essa estrutura funciona, como que o sangue abastece as células de oxigênio e de glicose. Para que isso funciona? Como que é esse processo? Eu preciso entender como que essa estrutura funciona, e isso quem vai me dizer é a fisiologia. A anatomia vai dizer qual é a estrutura, de qual local eu estou falando do corpo humano, ok? Então, para ficar claro, fisiologia fala como funciona. A anatomia fala o que é que está funcionando. Por exemplo, fígado, pulmão e coração, ok? Então, dito isso, vamos partir para frente para a gente não perder tempo. Então, vamos passar aqui para a menor estrutura do corpo humano, que é a célula. Para quem está entrando agora e não pegou ainda citologia, para quem não estudou a célula como um todo, a célula é a unidade básica da constituição dos seres vivos, ou seja, uma grande quantidade de células vai formar um tecido, uma grande quantidade de tecido vai formar um órgão, uma grande quantidade de órgãos vai montar um sistema. Então, pode ser o sistema digestório, pode ser o sistema nervoso, que vai ser composto aí por tecidos que são compostos por células, tá? Para ficar bem claro. Tá vendo aqui, ó, a reunião de vários tecidos constitui um órgão que se agrupam para formar um aparelho ou sistema. Todas as células necessitam de oxigênio e nutrientes, né? Sem eles, você tem sofrimento, você tem morte celular, você tem necrose, você tem perda de matéria, né, orgânica. Se você tem perda de matéria orgânica, você fica à mercê aí das intempéries, né? Ou seja, você vai provavelmente ir para o céu. E a morte de células segue a morte dos tecidos, órgãos ou do próprio ser vivo. Então, você descontinua essa vida. Agora a gente entrou aqui na parte mais básica da célula, a parte que determina o que vai ser feito desse ser vivo, que é o DNA. O DNA é uma proteína formada de bases nitrogenadas, que podem ser nominadas, né, de citosina, guanina, adenina, timina, que aí no caso do RNA é substituído pela uracila. Não vou entrar muito nessa área, porque isso aqui é assunto para outra aula. Então, vou só passar por cima aqui desse slide, para voltar nele depois. Então, continuando falando sobre a célula, que é a menor estrutura do nosso corpo, eu vou trazer para vocês aqui a discriminação das funções das organelas celulares, né? Você está vendo aqui a ponteira do mouse. Aqui onde eu estou passando é a barreira citoplasmática, né? A membrana citoplasmática. Eu vou falar dela depois com mais detalhes, porque ela ainda tem uma dupla camada lipídica. Preciso aí ter uma aula mais específica sobre tecidos. Mas aqui você vê a membrana citoplasmática, os ribossomos, né, os centríolos, o complexo de Golgi,
mitocôndrias, que é o mais falado aí nesse assunto quando se fala sobre célula, porque é ela que produz energia. Então vamos para a definição das funções. Seria a mitocôndria, a usina energética das células, que realiza a respiração celular, libera a energia necessária para que a célula desempenhe suas funções. Os ribossomos, que fabricam proteínas nas células, organelas não membranosas fundamentais ao crescimento e à regeneração celular. Retículo endoplasmático, que é uma rede de canais e reentrâncios que circundam proteínas e gorduras e sais minerais e algumas outras estruturas. O complexo de Golgi ou Golgiense, que é formado por pequenas bolsas achatadas e produz alguns açúcares e modifica e armazena proteínas e outras substâncias. Também produz os lisossomos. O lisossomo realiza a digestão dentro da célula. Eu vou entrar nessa parte aí em outra aula. É que a gente vai ter uma aula específica para ela. Centríolos, que são pequenas estruturas cilíndricas que participam da divisão celular. Leia aí comigo e se você puder passar por caderno é melhor ainda para você aprender. E os vacúolos, que são pequenas bolsas que armazenam e transportam enzimas, água, etc. Ou seja, ele sem essa estrutura aqui, não existe célula, tá? E os cloroplastos, que são organelas presentes apenas em células vegetais responsáveis pela fotossíntese. Você percebe que a célula é uma estrutura muito pequena, mas dentro dela existe um universo ali. Então, se você pega uma célula, olha no microscópio, você vê aquele tanto de organela, vê tudo funcionando direitinho. Se você não tivesse uma ideia do contexto onde ela está inserida, você não saberia que ela é parte de um ser vivo, que ela é a menor parte de um tecido vivo, que compõe uma pessoa, um animal, uma planta. Todos temos células, né? Todo ser vivo é formado de células, pelo menos na Terra é formado de células. E se você não tem ideia desse contexto, você pensa que ele é um ser vivo único, né? Que não depende de toda uma estrutura em volta para ele poder sobreviver. Vamos verificar então os sistemas que compõem o corpo humano, já que nós vamos passar por todos eles. Então, para que vocês tenham uma ideia aí, você que está assistindo, como que o corpo funciona, eu vou fazer um apanhado geral da anatomia e a gente vai desenvolver aí de acordo com o passar do tempo nas nossas aulas, tá? Sistema cardiovascular, formado pelo coração, veias, artérias, correto? E é por onde o sangue circula, é por ele que é feita a troca gasosa na célula, tá? Não vamos esquecer que a troca gasosa é feita no pulmão. A gente libera dióxido de carbono e respira oxigênio. Esse dióxido de carbono vem das células dos tecidos que já receberam essa oxigenação e já liberou os gases que ele precisa para ir embora. Sistema respiratório, aí sim, é onde eu tenho a troca de gases, eu libero é onde eu libero os gases que vieram da respiração celular, lá pelo sistema vascular, e eu também absorvo oxigênio. Então esse é o sistema respiratório. Tem um sistema digestório, que inclui o esôfago, boca, estômago, intestino grosso, intestino delgado, e é nele que a gente faz a absorção de líquidos e alimentos, nutrientes da nossa alimentação. Sistema nervoso, que é por onde passam os potenciais de ação, como a gente consegue se movimentar, respirar, andar, falar, se comunicar, tudo isso é controlado aí pelo sistema nervoso, né? Sistema endócrino, que é o sistema que secreta os nossos hormônios aí, T1, T2, T3, T4. Dentro desse sistema aí, algumas estruturas muito interessantes, tipo o hipotálamo, a tireoide. Sistema excretor, que aí nós estamos falando dos rins, e é neles que a gente faz a excreta de substâncias, né? Subprodutos da função do nosso corpo, da produção de energia, filtragem do nosso sangue, da limpeza do nosso sangue, feito pelo sistema excretor. Sistema esquelético, que é a estrutura do nosso corpo, ou que as vigas de sustentação do nosso corpo. É no sistema esquelético que a gente armazena alguns minerais, que a gente se sustenta, que a gente se mantém em pé, consegue se movimentar, passando pelo sistema muscular, que é o próximo sistema. Aí a gente vai associar o sistema esquelético ao sistema muscular. Possibilita a nossa movimentação e a estrutura do nosso corpo.
E aí chegamos no sistema imunológico, que é a parte de defesa do nosso corpo. Eu vou falar disso especificamente em uma outra aula. E vamos passar para o final, que é o sistema tegumentar. E basicamente é a união da nossa pele junto com alguns órgãos anexos, aí, por exemplo, o bulbo capilar, e as outras camadas, né? A pele e as suas 3 camadas, a derme, epiderme, endoderme, e aí chegamos ao final da explicação básica de todos os sistemas, e daqui para frente nós vamos falar detalhadamente sobre cada uma delas. Então, se você pegou essa microaula aqui, você vai conseguir ter uma ideia lá para frente sobre como que funcionam mais ou menos cada sistema. Aí você vai poder acompanhar aula por aula como que especificamente cada estrutura funciona. Por exemplo, lá no sistema cardiovascular eu tenho nossos capilares, né? Nossas arteríolas. Então a gente precisa ter conhecimento aí específico e também fazer um apanhado geral, tá bom? Então vejo vocês na próxima aula.